Sales Talk. 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 Sales Talk. Então seja muito bem-vindo, Bruno. Beleza, cara, muito obrigado. É um prazer, Pedro, cara, poder participar aqui desse podcast, cara, desse evento aqui. Eu acho que vai ser bem interessante. Perfeito, e para a nossa audiência conhecer um pouco do Bruno, conta pra gente aí quem que é o Bruno, quais são os principais marcos aí da tua jornada profissional, né, até você chegar na posição que você está hoje. Fala aí pra galera. Bom, então, cara, eu tenho uma formação, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação e eu acho que os principais marcos que eu atingi, né, foram muito relacionados sempre à parte industrial onde eu trabalhei, relacionado a grandes instalações, atender prazos. Eu tive marcos importantes nas últimas duas empresas que eu passei antes da Sucesso em Vendas, muito relacionado a conseguir uma diminuição de budget, né? Nada próximo do que eu faço hoje, mas eu acho que foram marcos bem relevantes, sabe? Que construiu, acho que todo o processo analítico e de carreira e de profissional para mim chegar até a Sucesso em Vendas. E eu acho que na Sucesso em Vendas, o principal marco que eu acho que a gente conseguiu atingir em conjunto foi justamente a construção da área, né? Anteriormente era uma área muito básica, muito primitiva, né? A gente construía boa parte das análises sempre no formato em Excel, como muitas empresas ainda fazem hoje em dia. Isso demandava muito tempo. Então a gente teve a implementação do Power BI, a gente teve a implementação, cara, de novas ferramentas que são complementares ao Power BI, né? Referente à parte de toda a ciência de dados. E ter uma área bem estabilizada, com um time bem engajado, eu acho que esse é um dos principais marcos, acho que da minha jornada até agora. Legal, Bruno. E o tema de hoje, né, que eu já comentei na introdução, ele é muito relevante, né, mas acho que dando um passo para trás, a gente fala muito sobre as empresas que adotam uma abordagem orientada a dados, né? Então, usa-se muito o termo, né, uma empresa ser data-driven ou não. Então, para a gente entrar no tema, você que é um cara que tem bastante conhecimento de dados e tecnologia, gostaria que você explicasse um pouco para a audiência o que é ser uma empresa data-driven, né, ao pé da letra. Ok. Então, ser uma empresa data-driven é uma empresa que ela toma todas as ações dela, é direcionada pelo estudo de dados, né? A gente sabe que hoje, né, como muito se diz, e já se diz há alguns anos, os dados são o petróleo da nova era, né? Então, quem tem controle sobre eles, quem toma ações direcionadas a ele, ganha muito mais escala, tem muito mais assertividade. E eu acho que ser uma empresa data-driven, ela também está muito relacionado à cultura, porque isso vai direcionar processo, isso vai direcionar estratégica, isso vai direcionar métricas. E eu acredito que tudo isso, né, aglomerado, quando a gente tem esse costume, quando a gente tem essa cultura enraizada, ou no início, né, que muitas empresas estão iniciando dentro dessa construção, com certeza toda a parte de campanhas, desenvolvimento, estudo, melhoria de processo, todas elas ficam claras porque você tem um norte, né? Você sabe do que você precisa melhorar, qual indicador ou qual métrica está errado e você consegue ir melhorando ela e refinando. Então, eu acho que é isso que é ser uma empresa data-driven hoje em dia. Perfeito. E quais são as principais premissas, né, para que uma empresa ela se torne data-driven, né, para quem não é, né? Então, a gente sabe que muitas empresas hoje ainda não adotam, né, essa abordagem, não tem como cultura, né, ter uma abordagem orientada a dados, mas uma empresa que está querendo começar a fazer isso, né, o que ela precisa entender, né, o que ela precisa ter, né, com antecedência, enfim, quais são as premissas aí para que a empresa ela se torne uma empresa orientada a dados? Bom, eu acredito que o primeiro passo, né, por mais que possa parecer, sim, muito marketing, mas eu acho que que ela tem que ser inovadora. Ela tem que ser uma empresa que ela tem que entender que o mercado agora tende para análise de dados, que o mercado agora, né, seja um mercado de varejo, ou seja um mercado de atacado, ou seja, um mercado mais relacionado ao B2B, né? Independente do ramo de atuação, eu acho que ela deve ser inovadora, eu acho que ela tem que estar extremamente engajada com o mundo digital, tem que entender que, poxa, hoje em dia tem infinitos canais de venda,
e tem a parte do Omnichannel, que faz todo esse aglomerado em conjunto. Eles têm que estar monitorando essas informações. Eu acho que ela tem que ser extremamente atualizada, com novas plataformas, com novos modelos matemáticos. Ela tem que entender que esse público, né, para que essas novas pessoas que estão se formando dentro dessa área, elas são pessoas que estão muito mais relacionadas a uma mudança muito rápida, né? Poxa, a gente vê hoje, jovens de 18, 20, 24 anos de idade, são cientistas de dados, eles estudaram profundamente. Então, essa é uma galera que eles estão muito suscetíveis à mudança. Eles não estão presos a um padrão. Eles, estão sempre inovando, estão sempre buscando. E eu acho que mudança, né, inclusive. E perfeitamente, perfeito. E eu acho que toda empresa que quer ser data-driven, ela não pode ter o medo de errar. Eu acho que, ela tem que estar buscando, ela tem que estar se desenvolvendo, ela tem que estar testando plataforma, ela tem que estar buscando novas soluções, ela tem que ter um engajamento com o mercado muito bom, né, como eu mesmo comentei. E eu acho que, principalmente, ter um plano de crescimento definido. Porque ninguém sai do 0 ao 100% do data-driven, né? Tem que ser construído pouco a pouco. Você tem que entender que, você precisa ter um banco de dados. Se você não tem, você tem que colher essas informações. Como você vai tratar eles? Como você vai estruturar? Que análises que você quer fazer? Quais são as dores que a sua empresa tem hoje que você quer conseguir construir formas de visualização? Então, eu acho que essas são uma das premissas mais básicas. Eu acho que qualquer empresa que quer se tornar data-driven ou está em processo de transformação precisa atuar. Perfeito, cara. Eu vejo que existem dois caminhos, né, quando a gente fala de uma empresa ser data-driven, né? Um deles é você gerar dados, você ter fonte, né, fontes de geração de dados. E o segundo ponto é como você utiliza, né, esses dados, né, como você interpreta. Aí eu queria que você falasse um pouco, depois eu até posso, né, contribuir com algumas experiências, mas quais são as principais formas que as empresas têm para utilizar, né, em uma estratégia de vendas, aí puxando aqui, claro, né, o grande objetivo do nosso programa, mas dentro de uma estratégia de vendas, quais são as principais formas da gente utilizar esses dados e principalmente como que eu interpreto eles de forma inteligente para eu tomar algumas ações. Perfeito. Até fazendo uma correlação com isso que você falou, né, empresas que capturam dados e empresas que utilizam os dados, as duas são data-driven, né? Só que uma faz toda a parte de coletagem e deixa ele totalmente tratado e pronto para que outras pessoas utilizem. E eu acho que algo que por exemplo, que se vê falar muito é relacionado, por exemplo, como empresas que estão no ramo totalmente do e-commerce, como elas utilizam de forma massiva os dados que ela consegue capturar. Seja, uma plataforma via Google, ou seja, uma plataforma paga, que tem infinitas plataformas pagas, né, que você pode contratar. Mas eu acho que, trazendo um exemplo mais plausível, por exemplo, vamos trazer para uma incorporadora, para uma empresa que incorpora imóveis, né, ou que imóveis estão sendo construídos ou já prontos para que fique dentro da sua carteira para que eles consigam vender isso. Qual seria uma estratégia legal de vendas para eles construírem? Eles sabem, por exemplo, né, que se no segmento que ele atua, que é um segmento, por exemplo, vamos tratar de clientes e incorporadoras que estão num segmento A+, né, que é um público de poder aquisitivo muito mais alto. Então, eles estão entendendo e eles sabem aonde esse público está localizado. Isso é muito importante para que eles saibam. Um outro ponto, eles sabem que, por exemplo, que eles acabaram de incorporar um imóvel que, por exemplo, esse imóvel tem um custo médio, sei lá, de 1, 2, 3, 4 milhões de reais, seja ele qual for. Eles sabem que, por exemplo, que na rua de baixo tem um outro imóvel que está sendo construído que ainda não foi angariado por ninguém incorporou aquele imóvel ainda. Então, pensa nessa estratégia. Se você consegue deslumbrar quem é o seu cliente ou quem é o público-alvo que você quer atingir, qual que é o formato, qual que é a linguagem que eles falam, o que eles gostam de comprar. Isso daí já direciona totalmente a sua estratégia de vendas para você conseguir chegar de forma mais assertiva neles. E principalmente para você prospectar, né? Para você oferecer um imóvel, para você trazer, um benefício além do imóvel, você traz a localização, você traz pontos próximos da região. Pode ser que uma empresa acabou de incorporar, por exemplo, pequenos lofts.
Perfeito. Poxa, o cara que está buscando um loft não é um cara que tem uma família de 3 pessoas. É para um cara solteiro, ou para uma mulher solteira, né? Para um público que é mais solteiro, ou para alguém que gosta de morar mais próximo de uma região e não ter um espaço tão grande, gosta de ter tudo mais na palma da mão ali, gosta de ter um supermercado próximo, gosta de ter um bom restaurante próximo. Então, poxa, isso é estratégia de venda. Você angariar imóveis onde o seu público que você quer atingir nesse momento pode comprar. E trazendo por um padrão diferente, né? Por exemplo, vamos trazer para um varejo convencional. Poxa, vamos trazer, por exemplo, uma empresa que tem foco em eletromóveis, né? Dentro do Brasil, a gente tem muitas empresas que trabalham no segmento de eletromóveis. Poxa, como você monta uma estratégia de vendas, mas não para o seu público, mas sim para você motivar os seus vendedores e entender que os seus vendedores têm que atingir indicadores chaves para que, cara, ele ganhe a comissão dele no final do mês, para que ela tenha aumento perante a concorrência de vendas ou até mesmo eles superem as próprias vendas deles. Então, eles vão ter que analisar um histórico, eles vão ter que verificar se numa sazonalidade, num Dia das Mães, numa Black Friday, vale a pena fazer uma campanha, que a gente investiu X milhões numa campanha o ano passado, e a gente percebeu que as vendas subiram 2%. Mas, poxa, se o mercado está aquecido, e o mercado vem crescendo 3%, por exemplo, cara, no formato aglomerado, né, em 6 meses e 7 meses. Poxa, vale a pena eu investir 2 milhões numa campanha de marketing não direcionada para um público totalmente aberto? Não, vamos direcionar para um segmento que a gente quer mais vender. A gente quer vender muito celular. Poxa, então o celular é um público mais jovem, que compra bastante celular, que troca de celular. Ah, não, eu quero focar... Poxa, agora a gente tem Copa do Mundo. Poxa, as empresas poderiam estar fazendo estudo de venda de televisão, de sofá, de ambientes que geram esse aglomerado, onde o pessoal pode consumir isso. E eu acho que isso é utilizar de forma estratégica. É isso você pensar o quanto de esforço você vai gastar, de investimento, ou até mesmo de pessoas, para você conseguir uma maior capacidade de vendas do seu time, né? Então dá para a gente trazer os dois segmentos, né? Para um segmento muito maior, voltado para o cliente final, e no outro segmento a estratégia para os seus vendedores, para um direcionamento para que os vendedores consigam vender mais. Perfeito, você utilizar os dados para uma estratégia de go-to-market, uma estratégia para você, né, aí ter estratégias que daí a gente abre até um pouco mais o leque, né, mais do que de vendas, né, a gente entende que com dados em mãos a gente consegue ter uma abrangência muito maior no que diz respeito a marketing, né, principalmente. Perfeito. E até quando você vai analisar a performance da sua própria equipe, né? Então hoje muitas empresas ainda não fazem isso, mas uma estratégia a gente está bem acostumado, né, aqui dentro do nosso contexto, mas você olhar para a performance, né, dos seus próprios vendedores e traçar estratégias de incremento de receita própria, de aumento de performance com vendedores que não estão performando, enfim, existe uma série aí, né, de alternativas para a gente fazer isso. Sim. Quando a gente fala especificamente, né, para o teu time comercial ou para o time comercial aí de quem está ouvindo, né, a gente, que tá pensando aí em fazer um trabalho mais analítico em relação a números e dados, né? Qual que é o critério de definição, o critério de seleção e definição de indicadores que serão monitorados? E acho que uma pergunta que todo mundo tem é como escolher os dados, né? Como que eu defino o que eu quero saber? Você deu um exemplo aí do público, né? Então, cara, quando eu defino que eu tenho um empreendimento, vou pegar o contexto do segmento imobiliário, qual dado eu preciso saber para direcionar a venda, para montar uma estratégia de vendas para esse empreendimento? Eu preciso de um dado relacionado ao sexo da pessoa, né? Eu preciso ter o poder aquisitivo, eu preciso ter localização, eu preciso ter quais dados? Daí a gente olha para um contexto de vendas, eu preciso entender quais indicadores dos meus vendedores eu quero saber, quais indicadores das minhas lojas no varejo, ou qual que é o meu indicador de tráfego no meu site, de taxa de conversão no meu funil, enfim. Existe uma série de possibilidades. O que você entende como o melhor caminho para definir esses critérios, para definir esses indicadores que a gente quer monitorar, né, iniciando um processo? Eu acho que o processo principal, né, ou principal não, né, vamos tratar no processo inicial. Eu acho que a gente conseguir entender e monitorar qual público a gente quer atingir, porque o público vai estar direcionado principalmente à faixa de compra, né, e de poder aquisitivo que esse público tem. Vamos trazer, por exemplo, para a situação da incorporadora, que você colocou. Então, você colocou pontos super interessantes, que é sexo, renda familiar,
número de pessoas por família, localização. Então, poxa, aonde eu retiro essas informações? Hoje em dia, essas informações não são abertas, né? Ou você contrata uma empresa especializada para minerar isso para você e te fornecer esse banco de dados. Só que o ponto principal é que você tem que saber o público e qual é a dor que você está sentindo. Poxa, cara, ultimamente minhas vendas não crescem porque eu não sei qual é o público. Né? Por exemplo, eu estou vendendo um imóvel de altíssimo padrão. Cara, o público que vai comprar um imóvel de alto padrão é um público mais jovem? Não sabemos, a gente precisa analisar os dados. Pode ser que seja, pode ser que não, dependendo da região, dependendo do estado, pode ser que seja. Mas vamos falar que é um público um pouco mais velho, que é um público, sei lá, por exemplo, de 40 até, por exemplo, 60 anos, que é que compram imóveis grandes de 5 milhões, 6 milhões, 4 milhões, seja do valor dele. Então você sabe que a abordagem e o direcionamento, inclusive de marketing para esse público, é totalmente diferente. Eles não vão comprar por impulsividade ou porque é bonito. Eles vão comprar conforto, eles vão comprar o luxo ou o lazer ou a necessidade específica deles. Então eu acho que a gente entende. Sales Talk.